Olá, muito bem-vindo a mais uma reflexão da semana. Para esta semana temos o texto de João, capítulos 8, 36, que diz: Se o Filho os libertar, vocês se tornarão de fato livres. Querido internauta, a liberdade é ansiada por muitas pessoas. Os filhos, na sua adolescência, anseiam pela maioridade para terem mais liberdade. O funcionário não vê a hora de ter seu próprio negócio para poder trabalhar a hora que quiser, sem dar satisfação a ninguém. De uma forma geral, a população como um todo anseia a aposentadoria, pois pensam que estarão livres de trabalhos, regras, de precisar cumprir horários. O tema liberdade perpassa por todas as culturas e nações. E se você olhar para a Constituição do seu país, muitas leis que ali foram criadas foram para garantir a liberdade das pessoas. Mas não parece contraditório? A lei cria pessoas livres? Sim, pois se não houvesse lei, não tem ordem, não tem zelo pela criação ou a vida como um todo. Sem lei, nos tornamos libertinos, prontos para ferir um ao outro, destruindo a nossa própria espécie. Nos tempos de Jesus, as pessoas também ansiavam pela liberdade. Muitos queriam ser libertos do jugo romano que oprimia toda a nação de Israel. Outros queriam ser libertos das inúmeras leis cerimoniais que o sistema religioso da época havia criado. E é nesse contexto que Jesus chega e diz: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Quando ouviram isso, questionaram: nunca fomos escravos de ninguém? E Jesus não estava falando de uma escravidão servil, política ou religiosa. Jesus estava falando da escravidão que se deu desde quando Adão e Eva pecaram. Desde aquele dia, toda a humanidade ficou escrava do pecado. Não há nada a fazer, muito menos nos libertar desta escravidão. A menos que venha alguém de fora que nos liberte. Por isso que Jesus afirma: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esta verdade está atrelada a uma outra passagem que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade revelada por Deus para que creiamos nele, tenhamos os nossos pecados absolvidos e o direito de ir aos céus. Se o Filho os libertar, vocês se tornarão de fato livres. Somente Jesus, que cumpriu a lei de Deus perfeitamente, morreu por nós e dá salvação a todo o que nele crê, pode libertar-nos da opressão da lei, do pecado e da condenação eterna. Quando creiamos nele, seus méritos nos são atribuídos pela sua graça, a qual nos apropriamos pela fé. Assim conhecemos a Deus, quem de fato ele é e o que fez e o que espera de nós. Ele deseja que creiamos no seu Filho, pois somente por meio dele somos libertos e prontos para herdar os céus. Quão maravilhosa é a sua graça! Reflita sobre isso e guarde no seu coração. Amém.